Fala, gente, eu resolvi hoje fazer aqui no nosso canal uma revisão muito bacana de estequiometria a partir de exercícios. Eu sei que estequiometria é o calo de muita gente, que muita gente não gosta, tem dificuldade, diz logo que não vai aprender, mas eu vou pedir uma coisa: se dê uma chance. Dê uma olhada nas resoluções com calma, com tranquilidade, vá acompanhando, pausa se tiver dúvida, analisa. E eu vou logo pedir para colocar o seu curtir se você achou que valeu a pena, mas lembra o principal: hoje é um ótimo dia para você aprender química e nós estamos sempre juntos. Bora! Olhem só, o que é que ele diz aqui? Um marceneiro esqueceu um pacote de pregos ao relento, exposto à umidade do ar e à chuva. Gente, bastava a umidade do ar, porque se eu tenho prego, normalmente ele é feito de ferro. Se eu tiver oxigênio e água, ele já vai enferrujar. Só um detalhe, me ouviram? Oxigênio e água. Só oxigênio não enferruja, só água não enferruja. Michel, o que é que tu está dizendo com isso? Que se você pegar um prego e você colocar esse prego dentro da água e não tiver oxigênio, ele não vai enferrujar. Então, para formar essa ferrugem, tem que ter oxigênio e água juntos. Caso haja maresia, aí maresia são gotículas de água do mar suspensas, é um aerossol, é um coloide. Aí, caso haja maresia, isso aí acelera o processo. Ouviram esse nome? Acelera? Não é causa, é acelera. Se acelera, é catalisador. Quem causa é o agente oxidante. O agente oxidante é o oxigênio e a água, né? É o oxigênio que vai lá arrancar os elétrons. Agora, se tiver maresia, se tiver esses íons lá, você vai conduzir a corrente elétrica e você vai acelerar a corrosão. Guarda essa informação aí que já caiu e pode aparecer de novo. Mas vamos à questão de estequiometria. Com isso, os pregos de ferro que tinham massa 5,6 gramas cada, então cada prego pesa 5,6, acabaram cobertos por uma espessa camada de ferrugem. Aí ele dá a fórmula. Gente, aqui eu quero chamar a atenção de uma coisa que chega a ficar gato. Eu quero chamar a atenção de uma coisa que é a seguinte. Estão vendo esse ponto? Esse ponto quer dizer que a água, ela está dentro da substância. Isso não é uma substância dentro da água, não é uma substância dissolvida em água. A água faz parte. Isso aqui tudo é uma coisa só. Então, quando eu for calcular a massa, a água tem que ser inserida nessa massa, porque isso é uma substância só, é uma substância onde a água faz parte da composição. Ela está enfiada aí dentro, então ela faz parte, hein? Toda vida que tiver o ponto, lembre, a substância faz parte da composição. Uma substância marrom, que é a ferrugem, que a gente conhece bem, produto da oxidação do ferro metálico, que ocorre segundo a equação. Vejam que legal que ele já dá a equação balanceada, isso já poupa a gente e já anima. Se anime, por favor. Qual foi a massa de ferrugem produzida? Se ele quer a massa, a ferrugem, você vai trabalhar em unidade de massa. Ao se oxidar a metade de um prego, a primeira coisa que tu já olha e faz de cabeça: se o prego pesa 5,6 e ele vai oxidar só a metade do prego, pô, se ele vai oxidar a metade do prego, ele só vai oxidar 2,8 gramas. Então isso é a quantidade de ferro que vai ser oxidada. Qual foi a pergunta? Quanto é que é produzido de ferrugem? Então ele está relacionando o ferro com a ferrugem. Se é o ferro com a ferrugem, basta eles dois. Michel, o oxigênio e a água. Gente, não vamos usar aquilo que não precisa para não complicar a questão. Ele só relacionou o ferro e a ferrugem. E vocês estão vendo que a cada 2 mols de ferro, a cada 2 vezes 56 gramas, que está aqui, ó, é a massa do ferro, a gente produz 1 mol de ferrugem, que seria 2 vezes 56 mais 3 vezes 16, aqui é que muita gente vacila, mais 18, que é a massa da água. Se vocês somarem isso tudo, 2 vezes 56, 112. 112 mais 48 dá 160. 160 mais 18, isso aqui dá 178. Então, a cada 2 vezes 56 gramas de ferro, a gente obtém 178 gramas da ferrugem. Vou colocar aqui ferrugem só para diferenciar. Quanto é que ele vai usar de ferro? 2,8 gramas.
Poxa, se ele vai usar 2,8, a quantidade de ferrugem vai ser M. Acabou a questão, você botou na sua conta e já vai para frente. E olha, você diz, Michel, mas falta a conta. Gente, olhem com calma que normalmente as contas, elas são feitas com números que dá pra gente cortar na boa. Não é sempre assim. Mas quando não for, você já sabe que aquilo vai ser uma questão mais difícil. Aqui você olha, 56 e 28, isso aqui é divisível. Como é 2,8, na verdade aqui em cima dá 20. Então ficaria 2 vezes 20 vezes M, que é 40M, é igual a 178 gramas. Beleza? Se isso daí é verdade, eu posso dizer que essa massa M vai ser igual a 17,8 dividido por 4. Se você não quiser continuar essa conta, não precisa, porque 17,8 dividido por 4, desses valores aqui, só pode ser a letra A. Porque o próprio 17,8 está aqui. Vai dividir por 4. Se fosse por 2, era 8,9. Como é por 4, só pode ser 4,45. Aí você bota aquele sorriso massa no rosto, aquele sorriso de quem vai continuar assistindo até o final e pegando todos os detalhes, porque tem muitos outros tipos de questão. Essa questão aqui é classificada como uma questão média. E eu digo mais, questão de estequiometria nunca é fácil. É no mínimo média, média ou difícil, tá? Então essa questão aqui, ó, já foi para nossa conta, vamos para a seguinte, vamos ver dificuldades diferentes, tipos diferentes. Olhem só essa próxima possibilidade que nós temos bem aqui. Então, o que é que eu posso dizer bem aqui? O que é que o cara diz? O carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Vale lembrar logo aqui uma coisa, lembram a diferença entre carvão mineral e carvão vegetal? O carvão mineral, ele é feito a partir da fossilização, é um combustível fóssil, ao longo de milhões de anos, pressão, temperatura e etc. Já o carvão vegetal é feito pelo homem, a partir da queima da madeira. Você tem a queima da madeira e você produz ali, naquela combustão incompleta, o carvão vegetal. Então um é fóssil, carvão mineral. O outro é de origem antropogênica, é o homem que faz. Bom, o carvão é um combustível que tem várias substâncias. Em razão disso, quando é representada sua queima com oxigênio, que tem massa 16, isso aqui é uma pegadinha, sem querer eles fizeram, quando você fala queima com oxigênio, é o gás oxigênio, e o gás oxigênio é o O2. Massa molar 16 é de um oxigênio, mas isso a gente não cai. Simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono. Então você vai pegar o carbono, vai entrar em contato com o oxigênio, vai sofrer a oxidação, né? Vai sofrer a combustão. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que apresenta uma média de 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão. No entanto, libera uma maior quantidade de gás que provoca o efeito estufa. Se tem mais carbono, vai acabar produzindo mais CO2. Supondo que a queima completa de 100 gramas do antracito... Gente, olhem como está escrito que 90% é de carbono. Se ele vai queimar 100 gramas do antracito, quer dizer que apenas 90 gramas seriam de carbono. Ele pergunta qual é a massa de gás liberada na atmosfera em gramas. Gente, eu vou ter o carbono, eu misturei aqui o carvão com o carbono, aí virou o carbão. Eu vou ter o carbono sólido reagindo com o oxigênio gasoso, e isso aqui produzindo o CO2 gasoso. O que é que a gente pode dizer? Que a cada 12 gramas do carbono, lembrem que a primeira linha que a gente bota numa questão de estequiometria, sempre ela vem da equação. E a equação ela me diz quanto eu preciso. Eu preciso de 12 para produzir. De CO2 ficaria 12 mais 2 vezes 16, isso dá 44. Eu preciso de 12 para produzir 44. Só que eu só vou queimar aqui 90. Se eu só vou queimar 90 gramas, a quantidade produzida aqui vai ser M.
Gente, procuremos aquilo que pode ser dividido com mais facilidade. Concordem comigo que 12 e 90, ambos podem ser divididos por 3. Ambos podem ser divididos por 6. Se a gente quiser ir devagar, ó, divide esse aqui por 3, dá 4. Divide esse daqui por 3, dá 30. Divide por 2, dá 2. Divide por 2, daria 15. Aí depois, esse 2 com esse 44, aqui dá 1 e aqui daria 22. Então, a massa seria 22 vezes 15. E se a gente pegar 22 vezes 15, 20 vezes 15 já dá 300. 2 vezes 15 dá 30. Então, 22 vezes 15 daria 330 gramas. Isso aqui foi a massa produzida. Você encontra, marca, sorriso, continua. Vamos olhar outras possibilidades. Olhem essa. Questão muito boa, então muita atenção nessa daqui, muita. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de tolo, que tem na sua composição 90% de um minério chamado de pirita. Quer dizer o quê? Que 90% do ouro de tolo é pirita. Apesar do engano, a pirita ela não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com um rendimento de 90%. Então, tem dois dados importantíssimos. Primeiro, somente 90% da pirita é FS2 e o rendimento do processo é 90%. Quer dizer o quê? Eu só vou produzir 90% do esperado. Vai ser produzido menos do que eu esperaria. E ele dá todas as equações. E vocês veem aqui que são 3 equações. A pergunta dele: qual é o valor mais próximo de ácido sulfúrico em quilos que vai ser produzido a partir de 2 quilos do ouro de tolo? Calmou. Primeiro, dentro do ouro de tolo, o que é que eu tenho? FeS2. O FeS2 está na primeira equação. A pergunta dele é quanto é que vai ser produzido de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico está na última. Para que eu tenha uma relação entre esses dois, o ideal é somar essas equações. Mas eu não posso somar essas equações de qualquer jeito. Vou colocar aqui, ó, de forma mais detalhada. Para somar, a gente tem que lembrar a seguinte coisa. Quando eu vou somar equações, o produto de uma normalmente é o reagente da outra. Por exemplo, quando a gente olha para a primeira equação e para a segunda, vejam que o SO2 é o produto da primeira e é o reagente da segunda. Então, isso tem que ser cancelado. Se vai ter que ser cancelado, eu vou ter que multiplicar essa segunda equação por 4. Quando eu multiplicá-la por 4, aqui, ó, no lugar de 2, passaria a ter 8. Aí eu vou conseguir cancelar. Aqui eu vou ter 4. E aqui 4 vezes 2, aqui eu vou ter 8. Então aqui eu vou ter 8. Para que eu some com a última, vejam que se aqui eu tenho 8 SO3, aqui eu teria que ter 8. Então eu vou ter que multiplicá-la por 8. Aqui ficariam 8, aqui 8 e aqui 8. Aí você vai e soma. Quando nós somarmos, a gente percebe o SO2 vai embora. O SO3 vai embora. E a gente vai somar o que sobrou. Ficaria primeiro 4FeS2 mais 11 oxigênios com 4 oxigênios aqui, ó. Eu teria 15 oxigênios mais 8 águas que sobraram, dando 2 Fe2O3 mais 8 H2SO4. Aí você, Michel, cansei só de fazer isso. Não, ó, bora observar que isso daqui, depois de um tempo, torna-se simples. É só lembrar, o produto de uma reagente da outra tem que ser cancelado. Tu já olha e já vai fazendo. Depois tu pega só o que ele pediu. Vocês estão vendo que 4FeS2 produz 8 H2SO4. Eu posso dizer que a cada 4 vezes, vamos voltar
para o enunciado. Olhem como aqui no enunciado ele deu a massa do FS2. Ele disse que era 120. Então, a gente coloca lá, quando a gente está escrevendo, a cada 4 vezes 120 gramas, a gente é capaz de produzir 8 vezes. Vejam que ele forneceu a massa, ó. O ácido sulfúrico é 98. A gente é capaz de produzir, isso aqui é questão passada, a gente é capaz de produzir 8 vezes 98. Quanto é que eu tenho? Esse daí é o grande detalhe. Ele falou que eu tenho 2 quilos do ouro de tolo. Então bora fazer o seguinte, só 90% do ouro de tolo é que é a pirita. Então aqui no canto eu vou fazer o seguinte, 2 quilos é o ouro de tolo todo, corresponde a 100%. Se eu quero saber só a pirita, eu quero 90%, então a massa vai ser M. Se a gente fizer, essa massa ela dá 1,8 kg. Então a quantidade que eu tenho aqui é de 1,8 kg. Qual é a massa produzida de H2SO4? M. Agora, vocês lembram que o rendimento só é 90%? Se o rendimento ele só é de 90%, quando eu calcular esse M vai ser se o rendimento for 100%. Como o rendimento só é 90%, a quantidade vai ser X. Eu vou pegar, ó, o que é que daria esse M? Michel, mas aqui está em quilo. Não tem problema, porque se está em grama, corta com grama, quilo, a resposta já vai dar em quilo, que é o que eu quero. Então ficaria 1,8 vezes 8 vezes 98, ó, multipliquei aqui, dividido por 4 vezes 120. Aqui já daria para fazer umas simplificações, né? Porque, ó, esse 8 e esse 4 já vão embora, aqui já sobra um 2 e aqui já sobra um 1. Eu podia tirar logo esse 2 com esse 120, aqui dá 1 e aqui dá 60. Então a gente já poderia colocar 1,8 vezes 98 dividido por 60. Olhem como eles não são pessoas péssimas. Essa conta ela é demorada, mas ela não é impossível de ser feita. Olhem isso daqui agora comigo. 1,8 e 60. 18,6. Não dá para dividir? Se 18,6 dá para dividir, 1,8 por 60 dá para dividir. Gente, se fosse 180 vezes 10 elevado a menos 2, ó, 2 dá esse 1,8, né? 180 dividido por 60, aqui daria 3. Então ficaria 3 vezes 10 a menos 2 vezes esse 9,8 aqui, esse 98. Então ficaria 3 vezes 10 a menos 2 vezes 98 gramas. Aí para finalizar, isso daqui dá quase, ó, como ele quer aproximadamente, vocês podem ver que no enunciado tem aproximadamente, será qual é o valor mais próximo. Se ele quer o valor mais próximo, gente, podemos aproximar. 3, se aqui no lugar de 98 fosse 100. Se no lugar de 98 fosse 100, 10 a menos 2 vezes 100 dá 1. Então eu posso dizer que essa massa, ela dá aproximadamente 3 gramas. Agora, 3 gramas é se o rendimento ele fosse 100%. Como o rendimento é 90%, a massa que realmente vai ser produzida ficaria 3 vezes 0,9, essa massa dá aproximadamente 2,7 gramas. Um pouquinho menos, porque é um pouquinho menos de 3. Michel, classifica essa questão. Essa é difícil. Mas aqui na revisão a gente tinha que fazer uma difícil, porque não é obrigatório que só caiam questões fáceis. Se caiu uma difícil, você tem que ter a chance, tem que lembrar. Olha com calma, vê se não daria para fazer. Agora, num caso de uma questão dessa, você deixa por último. Porque de repente você sabe fazer, mas ela vai demorar. Então faça aquelas que você resolve direto, sem precisar de muita conta. Michel, mas eu sei fazer, me dá uma coceira para eu fazer. Deixa por último, não tem problema não, você vai fazer, você vai acertar, mas deixa por último. Olhem essa daqui,
2,7. Vamos lá para a resposta, ó. 0,33, 0,41, 2,6, tá? 2,6 é o valor mais próximo, é um pouco menos de 2,7, porque aquele valor 3 que a gente aproximou é um pouquinho menos de 3. Então, ó, feito, resolvido. Vamos para mais uma. Bora, 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 bora. Se ficou meio desconcentrado nessa, concentra de novo. Concentra de novo. Volta para cá. Volta para cá. Olha, pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir a substância atorvastatina, empregada para reduzir os níveis de colesterol. Segundo os autores, com base nessa descoberta, a síntese de atorvastatina, que é Ca, C66, H68, F2N4O10, aí ele deu a massa molar, é realizada a partir do éster. Aí você se preocupa, valores imensos. Gente, ele deu as massas, ó. Nesse trabalho a gente vai ter. Considere o rendimento 20%. Quer dizer, o rendimento só é 20%. A proporção é de 1 para 1. Ele já te entregou e ele fala qual é o processo. Então, bora fazer assim, ó. Se ele diz que a proporção é de 1 mol para 1 mol, o que é que a gente vai ter? Quanto é que pesa 1 mol aqui do éster, que é a primeira substância? Ele diz que é 144. Então, a gente vai e escreve. A cada 144 gramas, a gente é capaz de produzir quanto? 1.154. Vamos lá. Então, a cada 144, a gente produz 1.154. Só que ele diz, aliás, ele já diz no comando, né? Ele quer a partir de 100 gramas do éster. Se ele quer partir de 100 gramas desse cara aqui, eu vou poder dizer que a massa produzida aqui vai ser M. Mas o que é que aí vocês vão lembrar? Quando eu calcular esse M é se o rendimento for 100%. O rendimento ele só é 20%. Vocês sabem o que é o mais chato aqui nessa questão? O mais chato nessa questão aqui são as contas. Porque essa massa aqui, ela daria o quê, ó? 11,54 vezes 100 é 11,540, dividido por 144, se o rendimento for 100%. Como o rendimento só é 20%, a massa que realmente vai ser produzida aqui, eu posso gritar que é X. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Posso pegar 20, multiplicar por isso aqui, não vai ser uma conta muito difícil. 20 multiplicado por essa, o X daria, ó, 2 vezes 11,54. Aí você vai dizer, não sei fazer. Faça com calma. Daria 1.150 vezes 2, daria 2.300. Vocês concordam comigo? Só que como tem esse 4 aqui, 2.308. 2.308. Obviamente tem um zerozinho a mais bem aqui. E isso aqui dividido por 144. Pronto. Então, pelo menos, tu tem uma ideia aproximada em gramas. Michel, mas está muito difícil ainda para eu fazer. Gente, olhem como os valores estão longe aqui, ó. Como os valores estão longe e eu quero uma aproximação, vocês podem ter certeza que vai rolar para vocês. Se vocês dividirem isso daqui, vocês vão encontrar algo em torno de 160. Podem fazer a aproximação que vocês acharem mais simples de ser feita. Tá legal? 144 para se fosse 288, se eu pegar 144 e fosse 115, para encontrar valores divisíveis, divide os 2 por 2 aqui, ó, para ter uma ideia mais próxima. Então, começa a encontrar saídas. Se aqui fosse 140 e aqui fosse, em vez de 230, fosse 280, que dariam valores divisíveis. Então, a gente começa a encontrar coisas mais próximas. Aí você vai lá, ó, 160, marcou, a gente já partiu aqui para a próxima. Questão muito bacana, que a gente vai fazer com a maior calma, para que vocês tenham todo o entendimento dela.
E agora percebam como a gente passa por todos os níveis e vocês começam a ter mais tranquilidade. Bora olhar aqui. O ácido acetil salicílico, AAS, massa 180, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico, massa 138, com o anidrido acético, usando-se o ácido sulfúrico como catalisador. Então, olhem, o ácido salicílico está aqui e o ácido acetil salicílico está aqui. Ele falou que se eu tiver 138 aqui, aqui eu produzo 180. Beleza pura. Após a síntese, o ácido acetil salicílico é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Deixa eu fazer uma consideração com vocês. Isso quer dizer que com 138, eu não consigo obter 180. O rendimento não é só 50? Então, com 138, na verdade, eu só consigo obter 90. É a metade. O rendimento é 50%. Aí ele diz, o ácido acetil salicílico é usado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais eu emprego 500 miligramas dessa substância. Um comprimido, 500 miligramas. Uma indústria quer fabricar 900 mil comprimidos. Vou deixar aqui bonitão. A pergunta dele é, qual é a massa do ácido salicílico em quilos? Bora ver aqui uma coisa. Para fazer um comprimido, eu preciso de quanto? 500 miligramas, que é meio grama. Só que eu tenho que fazer 900 mil comprimidos. Então, a massa que eu preciso do ácido salicílico é do ácido acetil salicílico, né? Porque isso aqui é a quantidade que tem que estar dentro do comprimido. A massa de ácido acetil salicílico seria igual a 0,5 vezes isso daqui. Gente, aqui eu tenho 5 zeros, dá 10 à quinta. 9 vezes 0,5 é 4,5. Então dá 4,5 vezes 10 à quinta gramas. Cuidado para transformar isso aqui para quilo. Quilo quer dizer 10 à terceira. Então eu posso dizer que é 4,5 vezes 10 ao quadrado quilogramas. Esse quilo aqui, ó, 10 à terceira vezes 10 ao quadrado, dá 10 à quinta. Então isso é a massa de ácido acetil salicílico que eu preciso ter no comprimido. Ele quer saber em quilos quanto é que eu preciso usar do ácido salicílico. Aí lá vai você, naquela sua serenidade peculiar, e vai colocar 138 gramas do ácido salicílico é capaz de produzir apenas 90 do ácido acetil salicílico, porque o rendimento ele só é 50%. Como a quantidade que eu preciso é 4,5 vezes 10 ao quadrado quilos do ácido acetil salicílico, eu posso dizer que a massa de ácido salicílico é, como eu sempre digo, procurem valores divisíveis. Ó o 90 e ó o 45 aqui, jogando na nossa cara. 90 com 4,5 bem aqui, aqui daria 20 e aqui daria 1. Um desses zeros aqui pode ir embora com 10 ao quadrado, sobra 10. Então vai ficar 1.380 dividido por 2. Essa massa aqui vai ser 1.380 dividido por 2, que daria 690 quilos. Essa é uma questão média, uma questão de mais de média para difícil, mas uma questão boa para nós acertarmos. E quando a gente termina de fazer, a gente fica feliz por ter conseguido. E você, claro, eu tenho certeza, vai conseguir fazer não só essa, como todas. Vamos seguir. Gente, agora vamos juntar tudo que a gente viu até agora numa questãozinha, prestar muita atenção, tentar resolvê-la da maneira mais rápida possível. E essa daqui, se ela tivesse o número um pouquinho mais inteiro, vocês iam brincar. Mas olha, calma, preste atenção e sem entrar em desespero ao longo da questão. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização.
Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, que é o ZNS, de pureza 75%. Então, 75% do minério é o sulfeto de zinco. Considere que a conversão tem um rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas. Ele deu a massa de todo mundo, foi gentil, ó, já a massa que você precisar. Qual é o valor mais próximo? Agora o comando é que resolve tudo. Qual é o valor mais próximo da massa de zinco obtida? Então isso é o que ele quer, ó. A massa de zinco, tá aqui o zinco, ele quer isso aqui. Em quilos, que vai ser produzida a partir de 100 gramas da esfarelita. Aí você vai, poxa, mas quem é a esfarelita? Ele diz que a esfarelita é esse minério que tem 75% de ZNS. Olha o ZNS bem aqui. Mas se só 75% da esfarelita é ZNS, se eu tenho 100 quilos, aqui ele foi gente boa, 75% são 75 quilos, é 75 a cada 100. Isso é o que eu tenho do ZNS. Michel, e eu vou ter que somar as equações? Vai. Por que você vai ter que somar as equações? Porque ele quer saber a quantidade da substância que está na última a partir de uma substância que está na primeira. Então você vai ter que somar. E para somar, tem que igualar aquela substância que é produto na primeira e reagente na segunda. Então vocês estão vendo que aqui eu tenho 2, a de baixo eu vou ter que multiplicá-la por 2. Que ficaria 2, 2, 2 e 2. Somou. Corta ZNO com ZNO e soma o resto. A dica, ele só pediu para se relacionar duas substâncias, o ZNS com o ZN. Para que você vai perder tempo somando? Relacione só o que ele quer. Se ele só quer esses dois, você vai fazer o seguinte, ó. A cada 2 ZNS, eu sou capaz de produzir 2 ZN. Está resolvido. Quanto é que pesa o ZNS? 97. A cada 2 vezes 97 gramas, eu sou capaz de produzir 2 vezes o zinco, né? Que é 65. 2 vezes 65. Aí qual é o detalhe bacana pra caramba? Eu só produziria 2 vezes 65, desculpem, se o rendimento ele fosse 100%. Só que o rendimento só é 80%. Então eu vou produzir menos do que isso. Então com 2 vezes 97, eu só consigo produzir 80% desse valor, porque ele falou que o rendimento era 80%. Então com essa quantidade eu produzo menos do que o esperado. Qual é a quantidade que eu tenho? 75. Se a quantidade que eu tenho é 75, quanto é que eu vou conseguir produzir? Se com 2 vezes 97 eu produzo 80% desse valor, com 75 eu produzo X. Acabou. Se você montou certinho aqui, acabou. Aí você, ó, cancela 2 com 2. Michel, mas o resto da conta é muito difícil. Ele pediu o valor mais próximo. Se ele quer o valor mais próximo, vamos tentar encontrar alguma coisa que eu consiga cancelar. Não é fácil de ver, tá? Eu confesso que não é fácil, mas vamos ver se a gente consegue. Se eu aproximasse esse 97 aqui, ó, de 100, que não é uma coisa tão grosseira, tá legal? Lógico que é uma aproximação, deixando bem claro. Esse 100 daria para dividir com os 75, os dois por 25. Aqui em cima ficaria 4 e aqui embaixo ficaria 3. Então, já daria uma melhorada, porque agora esse 4 e esse 0,8, aqui dá 1 e aqui dá 0,2. Então, quanto é que daria esse x? Vamos resolver isso aqui, ó. Esse x ficaria 3 vezes, esse igual ficou horrível, não que as outras coisas estejam bonitas, mas vamos deixar pelo menos melhor. Ficaria 3 vezes 65 vezes 0,2. Essa conta, como vocês acharem melhor. 2 vezes 65, 130. Como é 0,2, isso aqui daria 13. E 3 vezes 13, isso aqui daria 39 quilos. É aproximadamente, porque eu aproximei 97 para 100. Então, quando você olha, você percebe que o valor mais próximo é 40. Então, tá aí o que a gente queria.
resolver essa questão que poderia parecer muito difícil em apenas 2 linhas. Então vocês lembrem, quando eu for somar várias equações, usem só o que eu estou precisando. Lembrem que quando o rendimento é menos de 100%, eu vou produzir menos do que o esperado. Eu já posso colocar aqui na equação, com essa quantidade, eu só produzo X% do valor. E aí eu já encontro a resposta. Vamos aplicar isso aqui na próxima e ver uma questão que foi considerada de média para difícil, ver se vocês acham de média para fácil. Bora ver se a gente consegue transpor essa ideia. Olha o que ele pôs aqui. O cobre, presente nos fios elétricos e instrumentos musicais, é obtido a partir da ustulação da calcosita, que é o Cu2S. Durante esse processo, ocorre o aquecimento do sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o O2, produzindo o SO2. Por enquanto ele só enrolou. Então agora começa. A massa dos elementos são 63 e 32. Comando, que é aquilo que você olha com atenção e crava a resposta. Considerando que eu quero obter 16 mols do metal, eu quero obter 16 mols do metal, que é o cobre. Então eu quero obter 16 mols do cobre. Numa reação que tem rendimento de 80%, qual é a massa de minério que eu preciso? Gente, quem é o minério? Ele fala que é o Cu2S. Então a relação é entre o Cu2S e o cobre, só. Quanto é a massa do Cu2S? Ficaria 2 cobres, 2 vezes 63,5, que é 127, mais o enxofre, que é 32. Então essa massa dá 159. A cada 159, a gente produz 2 mols de cobre. Michel, tu vai deixar em mol? Vou. Por quê? Porque ele quer obter 16, ó. Então 159 produz 2 mols. Mas produz mesmo? Se o rendimento só é 80%, quer dizer que com 159 a gente não vai conseguir 2. A gente vai ter menos de 2. A gente só vai ter 80% de 2. 80% de 2 é 1,6. Então, o que é que eu posso dizer? Que a cada 159, eu obtenho 1,6. Quanto é que eu quero? 16. Aí o sorriso já vem no rosto. Se eu quero 16, quanto é que eu vou precisar aqui? X. Se 159 eu realmente consigo 1,6, era para ter 2. Só que o rendimento só é 80, só dá 1,6. Para ter 16, a quantidade que eu vou precisar aqui, ó, multiplicou por 10, multiplica por 10, é 1.590. Só um raciocínio legal. Com 1.590, era para eu conseguir 20. Só que o rendimento só é 80. Então só sobra 16, que é o que ele pediu. E você marca aqui, ó, numa questão que foi feita em 2 linhas e com a tabuada de 10, que é uma das tabuadas mais simples. Mais uma feita, mais uma para a nossa conta. E se deu para você entender, deixa o seu comentário aí que eu quero saber se melhorou um pouco, se te deu mais segurança, porque às vezes a gente precisa de segurança e acreditar na gente. Eu acredito em você, então você também tem que se dar essa chance, você também tem que acreditar. Tamo junto!